Brasil, o mundo, na Bíblia já fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. E quem melhor de salvar a nação do que vocês agora? São a atitude de vocês hoje que vai salvar o nosso país, o nosso mundo amanhã. Sabe, a igreja vai continuar fervorosa se vocês também derem, continuidade. Sabe, Josué, quando ele fez aquele povo passar pelo deserto, depois de Moisés, conduziu ele até o final. A gente, quando lê nessa parte, a gente vai entender que, como os pais não passaram para os filhos, eles se desviaram. Eles voltaram às antigas práticas. Então a responsabilidade hoje, aleluia, cabe para nós, jovens. A você que ainda não é mãe, mas que um dia pretende ser. Hoje, se você tem um filho, tem uma filha, você não vive mais só. Você tem uma responsabilidade. Deus colocou uma responsabilidade para você, para mim. Ele deu os seus filhos como herança. Então imagina alguém que teve um trabalho muito grande e disse assim: olha, eu vou deixar, eu trabalhei, fiz o melhor, mas está aqui, ó, eu te dou como herança. E o dia ele vai perguntar: o que tu fizeste com essa herança? Ele vai te perguntar: o que tu fizeste? Então hoje as escolhas de vocês não tem que ser pautada por emoção, por sentimento. As escolhas de vocês tem que ser pautada pela palavra, que é a razão, que é a nossa bússola. A Bíblia, ela tem exemplos de muitas mães. Tem exemplo também de uma, eu só vou falar de um exemplo ruim, mas a bicha era... Eu vou falar dela depois. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunhos aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E 2 Timóteo 1,5 diz assim: trazendo à memória a fé, Paulo falando, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Quando eu li essas passagens, eu vi a importância da gente, a importância do ensinar, a importância do ser. Porque essas pessoas aqui, elas não estavam preocupadas em ter, mas sim em ser. E muitas das vezes a gente treina nossos filhos, né? Como a pastora falou, talvez assim, o ego da mãe, o ego dos pais seja que meu filho se forme, que o meu filho, sabe, galga, quando ele chegar num certo momento, ele tenha uma boa casa, um bom carro, um bom tudo, ganhe o dinheiro e tudo. Mas talvez muitas mães hoje não se preocupem. E se eles morrerem, eles vão para onde? E a vida eterna, como a pastora nossa falou? Qual o maior tesouro? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? O que adianta o homem, sabe, se corroer pela ganância do mundo e perder sua alma? Olha só como é que estão as famílias hoje, de 80%, a maioria tende a naufragar no divórcio. Porque cada dia mais está mais difícil, E a gente hoje, eu sempre falo, trabalhei com casais no ECC e uma coisa sempre eu falava, eu não vou falar a parte lá, né? Mas aí eu vou falar o seguinte, que havia algumas reuniões e eu sempre dizia isso: você estuda para ser um bom professor, você faz uma especialização, você estuda para ser engenheiro, você estuda para ser advogado, mas eu te pergunto, tu estuda para te ser pai? Tu estuda para te ser mãe? Tu estuda? Tu procura um bom entendimento para te ser um bom marido? Será que a gente pensa nisso? Será que tu ensina isso para o teu filho? Será que tu fala?
Lá em casa, eu tenho um filho homem. Eu digo para ele assim: olha, cuidado, não vai fazer filho de mulher nenhuma, ainda mais com menina doida por aí, porque depois tu vai sofrer, porque a menina doida não vai saber criar meu neto, e olha a confusão que vai dar pra gente. Porque é necessário a gente pensar nessas coisas, é necessário a gente falar, é uma preparação. A Bíblia, como eu falei, ela é repleta de história de mulheres. E eu dividi algumas. Eu vou começar por Maria, mãe de Jesus. Um exemplo supremo de obediência e submissão e fé ao aceitar o propósito divino. Porque imagina ela falando para José: eu estou grávida. Apareceu um anjo aqui e falou que eu estou grávida do Senhor. Agora imagina tu contar isso pro teu namorado. Ei, homem é homem, nunca deixou de ser homem, é bicho desconfiado. Imagina José ouvindo essa história. Se não fosse o Espírito Santo convencê-lo, ele não ia acreditar. Imagina a responsabilidade do que as pessoas começaram a falar dela. Porque pela fé não tinha como. Se tu não tiver um olhar de fé, não conseguiria. Imagina tu se tu fosse vizinho de Maria naquela oportunidade. Tu ia falar. Será que não? Se não tivesse a mesma visão, na fé, tu ia falar dela. Mas ela não se negou. Ela aceitou. E ser mãe é isso. É ter coragem. Sabe, se Deus falou no teu coração, acredita. Tenha fé, coloque coragem, porque se Ele te entregou a promessa, tu tem que acreditar que Ele vai cumprir. Não seja um momento, só faça o teu papel. Sabe aquela mãe que ora, que chora, que se derrama? Provavelmente, talvez tu nem esteja vendo, sabe, aquilo que Deus prometeu para ti, aos teus olhos. Mas eu quero te dizer, confia na promessa. No tempo certo vai ser. Eu já passei por situação de não acreditar. Sabe, de eu estar falando com o vento, de eu falar, querer ensinar, mostrar, e às vezes a palavra parece que está entrando daqui, sair por ali, sabe? Um dia Deus foi no meu quarto e falou assim: ei, o final da obra quem sabe sou eu. Eu digo para você hoje, talvez você não esteja vendo o fruto daquilo que tu tem plantado dentro da casa, mas o Senhor fala para ti: o final da obra quem sabe sou eu. Joquebede, mãe de Moisés, demonstrou mais coragem também. Porque diante do decreto, imagina você deixar seu filho dentro de um cesto, como diz a palavra. Mas ela achou melhor ser assim, do que ela visse tirar a própria vida do seu filho na mão de Faraó. E às vezes, eu posso contar aqui, porque às vezes a gente, filho, a gente não entende. Mas às vezes a tua mãe, ela te deu para outra pessoa criar. Talvez seja um sentimento muito confuso na tua cabeça. E isso é difícil de administrar, não é fácil. Mas sabe, Deus tem todos os propósitos. A minha mãe, ela não foi criada com a mãe dela. E às vezes eu fico puxando no passado, fico tentando ligar passo com passo. Aí eu digo assim, eu até disse para a Gisele assim, eu disse: olha, se a mamãe tivesse criado com a minha avó aqui em Belém, ela não ia muito para o interior, e lá eu não ia te conhecer. Mas teve que acontecer algumas coisas. E quem criou ela foi minha outra avó, que nossa, ou vó, ela não foi vó de sangue. Mas se tu quer uma resposta maior que o amor, para te definir o amor, fala a palavra avó. Porque eu tive uma avó. Oh, que vó, saudade. E às vezes a gente não entende os nossos pais.
mesmo a cabeça deles naquela época, às vezes eu fico imaginando, sabe? Tem algumas coisas assim quando eu penso em relação ao meu pai, hoje sendo casado já há um bom tempo. Às vezes eu tinha raiva de algumas atitudes dele no caso. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho a mente bem aberta. Deus esclareceu muito dentro de mim. E hoje eu sei a responsabilidade que é. Às vezes a gente não tem ninguém para ensinar. A gente não tem ninguém para falar. A gente casado, às vezes, não tem um grupo do bem. A gente tem um grupo do mal. E esse grupo do mal é aquele que fala assim: meu irmão, deixa, arruma outra. Tem um bocado por aí, de tudo que é jeito. Tem com filho, sem filho, recebendo Bolsa Família, recebendo o que tu quiser, tem, cara. E às vezes o mundo fala, sabe de falar isso. E Joquebede é uma mãe que, além de ser mãe, acreditou no Senhor. Eu não incluí aqui, mas teve aquela mãe que ela foi apresentada para Salomão, né? E ela perdeu, o filho dela morreu, nasceram os dois, né? Só que o filho dela morreu. E a outra, como o filho dela tinha morrido, ela foi lá e disse assim: não, olha, o filho dela que morreu. E Salomão foi lá e disse assim: então tá bom, eu vou cortar a criança no meio e vou dar metade para ti e metade para ti. Já que alguma de vocês está mentindo, alguma de vocês vai perder. Aqui era a mãe, falou assim: faz o seguinte, dá para ela. Pode dar para ela. Porque mãe que é mãe é capaz de dar sua vida pelo filho. Talvez tu não entenda porque tua mãe não te criou. Mas talvez naquele momento era a decisão que era para salvar a tua vida. E ela fez. Ela achou que era melhor. Ana, a mãe de Samuel. Aquela ali é uma mulher muito fervorosa de oração. E o que é engraçado de Ana, que mesmo ela ainda não sendo mãe, mas ela já tinha o coração de mãe. Ela chegou a dar o seu filho antes de gozar dele, dizendo assim: não, eu vou te dar. Antes dele chegar na minha mão, ela já tinha dizendo assim: não, mas eu vou te entregar ele. Eu só quero ter o prazer de carregar ele no meu colo. Só isso. Eu só quero dizer assim: eu fui mãe, eu sou mãe. Só isso para mim já basta. E Ana foi essa mulher. Mulher de propósito. Mulher que entregou o seu filho antes mesmo dela ter. Ela foi mãe antes de ser. Às vezes tu só se torna mãe depois que tu tem. Aí há uma diferença. E Ana era diferente. Ela foi mãe antes mesmo de ser mãe. Também coloquei na lista Sara. Superou a ansiedade e a incredulidade. Às vezes a gente tem um erro, sabe? Às vezes a nossa mãe não são perfeitas. Elas cometem alguns erros. A Bíblia conta que Sara, dentro da sua ansiedade, ela achou que a promessa não seria com ela. Ela disse assim: sabe o que é, Abraão? Faz o seguinte, pega a nossa concubina aí, vai lá, tenha um filho com ela, porque ela achava na mente dela, pelo tempo, te adianta logo. Mas mesmo assim, depois ela entendeu que ela tinha que confiar em Deus. E Deus honrou a sua espera. Imagina, 25 anos mais ou menos de espera. 25 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu costumo dizer, toda vez que eu penso em 25 anos, eu penso na irmã Carla Vidal, que a mãe dela passou 20 anos orando pela vida dela. Não foi 20 dias, foi 20 anos. Se ela estivesse aqui, eu ia lembrar e ia falar dela. Agora também tem uma mãe que é ruim de falar até dela. Se chamava Talha. Alguém lembra aqui quem era Talha? Era uma mãe muito ruim. Mas também, sabe quem ela teve como mãe? Jezabel.
Aí todo mundo sabe quem é Jezabel. Jezabel, ela mandou matar todos os sacerdotes da época. Ela que ameaçou a vida do profeta Elias. Então, foi Elias ou Eliseu? Toda vez eu confundo. Nos dois. E ela fez esse feito. Ela era uma mulher muito tinhosa, bora colocar o termo assim. E o que ela passou para a filha dela? A mesma coisa. Então, muitas das vezes, nossos filhos são nosso reflexo. Aquilo que a gente faz. Hoje, se tu é uma má esposa, o que vai acontecer? Tu está passando para quem? Para tua filha. Tu está passando para tua filha. Porque se tu não trata o pai dela com amor, com paz, com dignidade, tu não cuida do pai dela, mesma coisa, provavelmente ela vai fazer a mesma coisa. E às vezes, não é só isso. Tem várias outras coisas que você pode demonstrar para sua filha, para os seus filhos. O respeito, a maneira de como você lidar com os problemas, a gritaria. Sabe quem grita para resolver as coisas? Pois é. Quando teus filhos crescer, a maioria deles vão também resolver as coisas gritando. São poucos que não vão querer fazer a mesma coisa. Porque aqui, quando eu falo de Timóteo, o pai dele era grego. A mãe não era. Mas a mãe era tão firme mesmo na criação do filho, que Timóteo não quis saber do pai em relação a crescimento. Pegou o quê? A fé da mãe. Então, a fé do pai não era forte na casa deles. Provavelmente. Tinha tudo também para não dar certo. Mas Timóteo, a criação da mãe foi tão forte, mas tão forte, que o que? Atingiu não só na vida do... Primeiro foi a avó, Loide. Criou ela, a mãe Eunice, como? Com firmeza, no Evangelho. E ela soube passar para Timóteo. E eu creio que a posterioridade também de Timóteo. Então você está entendendo, mãe? O seu posicionamento? Você está entendendo a responsabilidade que você tem nas suas mãos? Aí você pode dizer assim, mas eu não sei. O manual está aqui. No caso eu acesso aqui, né? A Bíblia está no celular. O manual está aí nas tuas mãos. Se o teu celular não tem uma Bíblia, já começou errado. Porque eu tenho certeza que a gente vive mais hoje em dia com a mão no celular do que com uma Bíblia. Então, no mínimo, tu tem que ter uma Bíblia para te acessar. Sabe? Ninguém nasce sabendo de tudo. Ninguém nasce sabendo ser um bom pai ou sabendo uma boa mãe. A gente precisa consultar o manual, que é a Bíblia Sagrada. Eu quero deixar mais uma passagem. 7:14, né? Isaías 49:15 diz assim: ainda que a mãe se esqueça do seu filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você. Então, mesmo se a tua mãe se esquecer, porque o normal, olha como Deus, o único amor que é assim, ó, que chega a se igualar ao de Deus, é o da sua mãe. Ele não está falando do amor do pai aqui, está falando do amor da mãe. Então, mesmo que a tua mãe te esqueça, o Senhor te fala hoje que Ele jamais vai esquecer de você. Então creia. E você que tem mãe, cuide dela. Porque a gente não sabe do tempo dela, a face da terra. Escolha amar. Eu tenho um pai que ele tem problema com o álcool. Eu tinha tudo para ter raiva dele, mas eu amo ele demais. E
E às vezes eu fico pensando, um dia ele vai embora. E aperta o coração. Mas ele tem uma grande importância na minha vida, porque as atitudes que ele fez, eu coloco aquilo para mim não fazer. Por quê? Porque eu não quero pagar o preço que ele paga. Às vezes eu conversando com ele, ele falou assim para mim: pai, filho, sabe por que eu bebo? Porque nada que eu faço eu vou poder voltar atrás. Então, se você ainda não fez besteira da sua vida, pense nas consequências. Faça o que é certo. Não faça aquilo que o seu coração pede, porque o coração é mentiroso. Por mais que ele esteja dentro de ti, mas ele é mentiroso. Vai para a academia, a tua série são 4 séries, o teu corpo está dizendo: tá bom, rapaz, o professor não vai ver, faz só isso. O próprio teu corpo vai te sabotar. Imagina teu coração. Quantas pessoas fizeram burradas aqui por causa do coração? Então escolha sempre a palavra do Senhor. Eu peço que a igreja fique de pé. Vou dar honra aos meus pastores orarem por cada... Viu, pastora Sara, ora aqui? Eu vou abraçar minha mãe e se orar por cada mãe. O pastor vai estar orando pelas mães, né? Pelas mães com os seus filhos. Eu convido ele para estar orando, que eu quero estar com os meus filhos. Então esse é o momento de você, mamãe, você que está com seu filho aqui, né? Você, filho que está com a sua mãe aqui, é o momento de você abraçar. Você, filho que está longe da sua mãe, venha até a sua mãe. E você, mamãe que está aqui e os seus filhos não estão aqui, mas eu creio que você tem fé. Né? Você tem fé, e aonde tiver o teu filho, a fé que você tem em nome do Senhor Jesus vai alcançar os teus filhos, amém? Amém. E eu digo para você, mamãe, não desista de orar pelos teus filhos. Não desista, ore pelos teus filhos. Se você percebe que tem algo de errado na vida dos teus filhos, ora, clama, porque Deus, Ele vai te ouvir. Deus, Ele ouve o clamor de uma mãe. Não tenha dúvida disso. Pensa o fervor da oração de uma mãe, né? Deus, Ele se levanta do trono dele. Então nós que somos mães, nós conhecemos os nossos filhos. Nós conhecemos. Muitas das vezes eles até tentam esconder alguma coisa de nós, mas nós conhecemos no fundo os nossos filhos. Nós temos esse dom, eu digo que é uma dádiva de Deus. Viu, amada igreja? Eu digo que é uma dádiva de Deus que nós temos, nós mães. Mas eu digo, quando eu digo mães, eu digo aquelas mães segundo o coração de Deus, né? Porque tem aquelas mães que só, né, tem os filhos, mas não querem responsabilidade nenhuma, né? E você que de repente é um filho que esteja nos assistindo e que nessa noite esteja triste porque não tem uma mãe, mas Deus, Ele disse, né, ainda que a sua mãe esqueça de você, ainda, né, porque é tão difícil uma mãe esquecer do filho, né, mas na nossa época de hoje, a qual nós estamos vivendo, existem mães que esquecem dos seus filhos, que pensam mais em si do que nos seus filhos, mas essas mães não são segundo o coração de Deus. As mães segundo o coração de Deus são aquelas que pensam nos seus filhos, tanto que Ele se comparou com essas mães, porque o amor é imenso, o amor é grande, o amor de uma mãe. Então, mãe, ore pelos seus filhos nesse momento, e você, filho, ore pela sua mãe. Ore pela sua mãe. Só Deus sabe o que ela passa, o que ela está vivendo. Muitas das vezes é tanta confusão
confusão nos dias de hoje na cabeça de uma mãe, que os filhos precisam abençoar as suas mães. Tem mãe que fica calada consigo, que está sofrendo, que está doente, e muitas das vezes não fala para os filhos, porque não quer ver os filhos preocupados. Não é verdade? E olha que palavra abençoada essa do diácono Alexandre. Que palavra abençoada essa que ele nos trouxe. Se você, mamãe, se você, filho, for parar para refletir em cada palavra que esse diácono disse aqui, usado por Deus, eu creio assim que você daqui para frente vai pensar melhor. Aqui ele deu exemplo de algumas mães. Então, você que é mamãe, nós somos dádiva de Deus, em ter esses filhos. Eu já não tenho mais a minha mamãezinha, e eu quero aproveitar e até falar algo aqui rapidamente. Essa semana, não foi essa semana, semana passada, o pastor ele não gosta que eu falo demais. Semana passada, semana retrasada, eu não sei bem certo. Eu estava chegando aqui, eu acho que foi, não lembro, eu sei que a gente estava na parte de decoração aqui na escola, e eu estava chegando, naquele alvoroço, assim, correndo, e de repente tá lá a irmã Janice, a irmã Janice estava lá, decorando. Ela ama decorar, amados, e olha que coisas lindas, que é feita aqui na nossa igreja por essas mãos. Eu digo para ela que ela tem as mãos de fada. Olha, não existe fadas, tá? Não existe fadas, mas eu digo que ela tem as mãos de fadas de Jesus. Eu digo para ela. E aí, quando eu vinha chegando, pastora, tem alguma coisa a ver com mães? Tem a ver com mães. E eu vinha chegando e eu fui lá, e a irmã Janice me deu um abraço, mas foi um abraço tão gostoso, pastor. Que abraço, viu, irmã Janice? Que eu entrei ali na secretaria da escola quase chorando. E disse assim: nossa, eu recebi um abraço de uma mãe. Porque muitas das vezes, a gente não tem mais mãe, e aí a gente fica carente de mãe, Mas que abraço eu recebi dessa mulher, viu? Que abraço, viu? Aí eu disse: eu tenho a irmã Janice como mamãe, viu, mamãe? Então, nós, mães, nós precisamos muitas das vezes ser abraçadas, ser acolhidas, ser cuidada pelos nossos filhos, porque muitas das vezes, são tantas situações, muitas das vezes preocupações relacionadas aos nossos filhos, E nós precisamos, ser abraçadas. Mas se você não tem mais a sua mãe, eu quero te dizer que Deus, ele te abraça nessa noite, que muitas das vezes ele usa uma irmã Janice para te abraçar, Porque às vezes as pessoas acham: a pastora é uma mulher forte, a pastora não gosta de... Eu gosto muito de abraço, gente, você não tem noção, entendeu? Mas parece que tem gente que tem medo de me abraçar. Olha, pastora. Não, gente, é bom abraçar, porque muitas das vezes o abraço, ele cura, O abraço é tão bom. Às vezes você tem um dia tão corrido, são tantas coisas, são tantos desafios, para resolver, é tanta situação, e aí você chega na igreja, alguém te abraça, alguém aperta na tua mão, e isso é tão maravilhoso. E muitas das vezes é isso que os nossos filhos estão precisando, de abraço. Todos os dias, você, mamãe e filhos, vocês precisam abraçar mais as mães. Deixa eu passar para o pastor logo, gente. Pastor, ore por nós. Eu não pedi o microfone porque é o dia dela, Não posso constranger nesse dia. Amados, é uma alegria, quero parabenizar as mamães que estão aqui, tá? Aquele que não tem mãe, como eu, a pastora, A gente tem várias mães aqui na igreja, as irmãs que nos abraçam, Nós recebemos esse carinho, Esse afeto, que eu sei que é sincero. Quero lembrar de uma mãe que dá saudade, que é a irmã Joana, Que todo dia das mães ela jurava que era filho dela. Ela me convidava para ir almoçar, e eu não perdi essa bênção, Amém. Convidava quase todo mundo aqui, Os homens, os nossos irmãos e nossas irmãs. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, eu creio, Senhor Deus, que Tu tens levantado mulheres aqui, Pai. Mães, Senhor,
que tem uma grande missão, Pai, nessa terra. Uma missão, Senhor Deus, de exaltar o Teu nome através de suas vidas, Senhor. E cuidar da herança que Tu tens dado a nós, pais. Cuidar dessa herança que são os nossos filhos, Pai. Que eles venham ser, Senhor Deus, edificados, Senhor, através do nosso testemunho, da nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, se precisar, Senhor, colocar alguma casa, Senhor, aqui em ordem, Pai, faz, Senhor, o que te apraz. Nós entregamos a nossa casa, o nosso lar nas Tuas mãos. Vem cuidar, vem nos moldar, Senhor. Vem moldar cada mãe aqui, Senhor, para ser cada vez, Senhor, parecidas contigo, com esse coração grande, Senhor, amoroso, perdoador, compassivo, Senhor, cheio de graça e bondade. Oh Deus, faz isso, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada mãe aqui representada. Que Teu Espírito, Senhor, as encha, Senhor, de graça, Senhor, e de misericórdia. Oh Deus, em nome de Jesus, que todo fardo, que todo peso, Senhor, se transforme em alegria, Senhor, em ter uma família, Senhor, dada por Ti, Jesus. Em nome de Jesus eu oro, e é em nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Amém, pastor. Glória a Deus. O amor mais bonito tem nome, né? É o nosso tema de hoje. O amor mais bonito tem nome, com letras maiúsculas, né? Mãe, ô glória. Deus abençoe todas as mães. Vamos orar, meu irmão. Vamos ofertar. Vamos entregar o nosso melhor nesse momento tão especial de agradecimento, né, de comemoração. Vamos entregar ao Senhor o nosso coração com generosidade, Senhor. Vamos ler aqui uma passagem, 2 Coríntios 9:7, né, onde diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, meu irmão? Eu creio que Deus tem suprido as nossas necessidades todos os dias. Ao abrir dos nossos olhos, a misericórdia dele tem nos alcançado. E eu creio que isso é um grande presente de Deus para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, ofertando ao Senhor, dizimando ao Senhor, com alegria no nosso coração, Senhor. Não por pesar, nem por necessidade, Senhor, mas com alegria no nosso coração, porque sabemos o que estamos fazendo, Senhor. É gratidão que temos ao Senhor. Estamos devolvendo um pouco do muito que nós já recebemos, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa o celeiro de cada um deles, Senhor. Não deixa faltar, multiplica, Senhor. Em especial o amor em cada família, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que a resposta o Senhor vai dar para cada um que está buscando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Poder dizimar e ofertar, meu irmão, com alegria no seu coração. Amém. Enquanto você oferta e dizima, vamos passar alguns avisos, amém? Para a amada igreja. Segunda-feira, quem participa, né, do Ministério de Casais, temos o SCC, a reunião às 19h45, na Ceia Belém, amém? Segunda-feira, às 19h45, na Ceia Alcindo Cacela, tem início a reunião do SCC, para todos os casais que já fizeram o SCC, amém? Quarta-feira temos o culto de estudo da palavra, às 19h30, aqui na nossa amada igreja. Também teremos a aula de batismo, tá bom? Inclusive sou eu que vou ministrar essa aula. Glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Quarta-feira, tá bom? E também teremos a sopa em prol da sede própria.
tá certo? Todos sabem, né? Sobre a sede própria. Essa semana eu creio que o pastor trará novidades aqui para toda a igreja. Estamos trabalhando para que muito em breve possamos estar contemplando, né, o milagre do Senhor ali naquele local. Amém? Quinta-feira a sábado temos as células nos lares, né? Você que tem sua célula, né? Eu creio quinta-feira você estará se reunindo com seus irmãos lá nos lares. E você que não tem, procure algum irmão em nome de Jesus de alguma área próxima de você e participe da célula, que é bênção de Deus para a nossa igreja, para as famílias, em especial para nossos irmãos. Sexta-feira temos a escola de ministério. Você que participa da escola de ministérios, às 19h15, na Ceia Parque Verde. Amém? Ceia Parque Verde. E inclusive aqui também um aviso que vai ser na quarta-feira, vamos ter o TNC também, tá? Além do culto de estudo, a aula de batismo, a sopa, vamos ter o TNC no final do culto, tá bom? Com os supervisores, com os núcleos de célula, tá certo? Quarta-feira. No sábado, bazar em favor da sede própria, amém? Fique ligado, hein? Sábado agora, bazar, se você tiver alguma coisa, né, que possa ser doada para a nossa igreja aqui, nós estamos arrecadando esse valor que será direcionado para a nossa sede própria, amém? No sábado, a partir das 8 horas da manhã, dia 16 agora. E no domingo, teremos um grande culto da família, amém? Estarão na liderança os casais Roberto e Érica, e Nelke e Cris. Cultos normais. O primeiro às 17h30 e o segundo às 19h30, né? Convide seu vizinho, seu amigo e faça parte, né, desse grande culto da família, que será uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Teremos também conferência Rede Team, né? Dias 5 e 6 de julho. Amém? Confere? Junho, tá certo então. Conferência Rede Team, dias 5 e 6 de junho, no valor de R$100. Só isso. Incluso o almoço ainda, hein? O almoço. R$100 está pagando só o almoço, né, pastor? Glória a Deus e aleluia. E vai ser na Alcindo Cacela, tá? Ceia Alcindo Cacela. Inscrições abertas, né? Escreva seu jovem, escreva seu team e não perca essa oportunidade. Amém, glória a Deus e aleluia. Todos bem informados e preparados para receber a bênção final do nosso pastor aqui. Amém. Tem um kit, né? O kit, não sai sem abençoar a sede própria. Temos o sorteio também, né? Amém. Se você tiver com pressa... sim, um Summer Camp, tá? Que vai ser lá em Mosqueiro, está aberta. O Summer Camp é exclusivamente daqui da Ceia Tapanã, tá? Está aberta a inscrição. Está quase acabando, né? As inscrições, né? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o nosso culto? Nada novo achei. Amém. Pra dizer então. A mãe do Wellington, seja bem-vinda, viu, minha querida? Volte sempre. Não pode falar volte sempre, 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 porque ela já tem já a igreja dela, né? Ela é ovelha do pastor Vidal, ele é nosso amigo. Mande um abraço para ele, tá bom? Não pode pescar no aquário dos outros, aleluia. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença, Pai. Continua abençoando, Senhor, essa igreja, cada departamento Kids, Senhor, Rede Team, Rede Jovem, Senhor, a diaconia dessa igreja, a supervisão dessa igreja, nós pastores, Senhor, todos sejam atingidos pela tua graça, cada célula, cada membro de célula, Senhor, que a tua bênção seja estendida a todos e cada família representada, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, dando uma semana de bênção, Senhor Deus, a
cada um dos teus filhos, Pai. Cuida de nós, Senhor, essa semana, Senhor. Que seja uma semana de proteção, Senhor. Que a tua graça esteja sobre nós, hoje e sempre. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do seu Espírito, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Olha só, gente. Quem comprou os tickets? Quem comprou os tickets, né? Então, nesses tickets nós vamos ter o quê? Um kit com delícias, tá? Com delícias. E você tem direito a escolher, né? O que você quer tomar, né? Com essas delícias. Se é refrigerante ou se é suco. Então, e nós vamos fazer o sorteio. Quem ainda não comprou